João capítulo 10, versículo 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, ou eu as conheço, e elas me seguem. Quando você e eu chegamos à presença de Deus, nós chegamos e começamos a nossa caminhada cristã, a nossa jornada, em condição de ovelhas. Pessoas que chegam do mundo, que chegam de estar fora do reino de Deus, e começam a ouvir, como diz aqui o versículo, ouvir a voz de Deus, através de quê? Da pregação na igreja, da pregação num culto no lar, através de um estudo, às vezes através da internet. Você, como ovelha, começa a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e a seguir Ele, a ser um seguidor de Jesus, a ser uma ovelha dele. Esse é o início da nossa jornada cristã. Só que Deus não chamou você e eu para ficar parados no tempo. A gente não pode ficar um ano na igreja sendo apenas uma ovelha, ou 2 anos, ou 3, ou 5, ou mais. Deus quer que você e eu venhamos avançar, venhamos crescer, porque uma ovelha, presta atenção nisso aqui, uma ovelha, ela precisa ter um pastor para estar cuidando, protegendo, alimentando a vida dela. E tanto você e eu precisamos, óbvio, sempre, pelo resto das nossas vidas, nos posicionar como ovelhas. Ter um pastor que vai cuidar da gente, estar baixo a autoridade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que será usado para ser um canal para nossas vidas. Amém? Só que você não pode ser apenas uma ovelha, apenas alguém que precisa o tempo todo estar sendo cuidado, alimentado, protegido e ficar sempre nesse nível espiritual. Deus tem muito mais para você. E sabe o que é triste? Ver pessoas que depois de vários anos de cristão, ela continua sem crescer, sem progredir, sem avançar, sempre na condição de ovelha, sempre precisando de cuidados básicos, de ainda crianças espirituais, pessoas que ainda precisam do leite, mesmo tendo muitos anos de cristão. Qual é a vontade de Deus? Qual é o plano, o projeto de Deus para nós avançar, progressar? Vamos ler em 1 Pedro, procure comigo ali, em sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2. Aqui, nós vamos entender qual é esse plano, esse projeto, como Deus quer que a gente avance. 1 Pedro capítulo 2, vamos ler o versículo 9, leia junto comigo, por favor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Presta atenção nisso aqui, ó. Quando você e eu chegamos e nos colocamos em posição de ovelha, e sempre temos que ser ovelhas, ter um pastor, alguém sobre a nossa vida cuidando da gente, nós precisamos entender também que Deus nos chamou para que um dia você e eu sejamos também sacerdotes do seu reino. E quando eu falo sacerdote, presta atenção nisso aqui, não estou falando do título pastor, bispo, diácono, presbítero, mestre evangelista, ministério de louvor. Não estou falando de um cargo ministerial. Ser um sacerdote, presta atenção, é ser um instrumento de Deus dentro do seu reino. E toda pessoa, toda ovelha pode ser transformada. Toda ovelha pode progredir, pode avançar, pode crescer, continuar sendo ovelha, mas também se transformar em um sacerdote. Também se transformar em um sacerdote. Por que você e eu não podemos ficar parados no tempo e precisamos avançar para ser um sacerdote? Porque sacerdote tem acesso a coisas que uma ovelha não tem. Porque sacerdote tem bênçãos, tem revelações, tem experiência com Deus. A unção sobre a vida de um sacerdote é diferente daquilo que está preparado para aqueles que são apenas uma ovelha. Está ficando claro? Muito bem. Como você e eu vou ser muito objetivo, preste muita atenção. Como você e eu fazemos na prática para transformarmos de ovelha em sacerdote? Como? Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1. Leia comigo ali na sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Como uma ovelha pode se transformar em um sacerdote? Vamos lá. Leia junto comigo, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, diga sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Diga comigo, repita essa frase. Para que eu me transforme em um sacerdote, eu preciso ser um sacrifício vivo. Diga, uma oferta viva. Presta atenção aqui. Quando você e eu começamos a colocar a nossa vida como sacrifício vivo no altar, a gente passa por uma transformação espiritual. A gente avança no mundo espiritual. A gente cresce no reino de Deus. E o que quer dizer na prática me apresentar como oferta viva no altar? Como sacrifício vivo no altar? É uma pessoa que ela começa a abrir mão. Presta atenção sobre a prática, isso aqui é importante.
ela começa a abrir mão daquilo que afasta ela da presença de Deus. Ela começa a abrir mão de algumas amizades, de alguns ambientes. Ela começa a acordar de madrugada para buscar a presença de Deus. Ela pode orar à noite antes de dormir? Pode, mas de madrugada é mais sacrifício. Ela pode orar durante o dia? Pode, e dá muito resultado. Mas se você deseja mais da presença de Deus, eu te recomendo você sacrificar meia hora, 1 hora de sono, para você de madrugada se apresentar como um sacrifício vivo. Como um sacrifício vivo. Você ser um sacrifício é você começar a viver uma vida baseada em princípios bíblicos. Presta atenção. Uma pessoa que colocou sua vida no altar como oferta viva, como sacrifício vivo, ela já não vai quebrar princípios bíblicos. Ela já não vai viver na prática do pecado. Ela vai viver uma vida onde ela vai estar negando a sua vontade. Ela vai pagar o preço. Ela vai renunciar às suas vontades. Ou você obedece a Deus, ou você obedece às suas vontades. E quando eu falo obedecer às suas vontades, não é só pecado. E às vezes Deus te pedindo um jejum que a carne não quer fazer. E às vezes Deus te pedindo uma vigília, você onde ninguém te vê, aonde não tem luzes para você se mostrar. É lá na sua casa onde ninguém sabe de nada, é somente Deus e você. E você está lá nessa madrugada, nesse jejum, sendo você mesmo um sacrifício, uma oferta viva no altar. Ficou claro até ali? Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 7, por favor. Diga comigo, o altar é lugar de sacrifício. Presta atenção nisso aqui. Diga comigo assim, o altar é lugar de morte. Olha, quando no Antigo Testamento a oferta, o sacrifício era levado para ser entregado, esse sacrifício ele tinha que ser morto. Se você quer ser um sacrifício vivo, diga, eu tenho que morrer. Tenho que morrer para minhas vontades. Eu tenho que morrer para meus desejos. Eu tenho que morrer para meu eu. Você vai passar a ser um cristão radical. Você vai passar a ser porque o altar é lugar de morte. O altar é lugar de sacrifício. Diga comigo também, o altar é lugar de aliança. Se você quer ser uma oferta viva, um sacrifício vivo, você precisa ter aliança com Deus, compromisso com Deus, ser um cristão de verdade. Presta atenção, você não pode fingir ter a vida no altar. Ter a vida no altar não é você fazer uma oração e dizer, meu Deus, eu entrego minha vida no altar. Falar. É na prática. Porque quando você decide colocar a sua vida no altar, Ele vai começar a pedir coisas para você. Ele vai começar a provar você. Mas se você permanecer com uma vida de sacrifício, de renúncia, onde você vive matando seu eu, sua carne, seu desejo,
você vai se transformar de ovelha em um sacerdote. E quais são os benefícios? Você vai ver daqui a pouco. Vamos lá, 2 Crônicas, obrigado, capítulo 7, no versículo 1. Leia comigo, por favor, ali. Vamos ler juntos. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu, diga, a glória do Senhor encheu a casa. Preste atenção nisso aqui. O fogo só desce no altar quando tem sacrifício. O motivo pelo qual o fogo desce é porque no altar tem sacrifício. Se você é um cristão que não está disposto a ser um sacrifício vivo, o fogo não vai descer sobre você, mesmo que você ore. Quantas pessoas oram e o fogo não desce? A presença não desce. Ela canta, ela louva, ela ora, ela pede, mas o fogo, a presença não desce. Por quê? Porque não é a oração que faz o fogo descer. É o sacrifício acompanhado de oração que faz o fogo descer. Presta atenção aqui, irmão, irmã. Se você ora, mas não nega a sua vontade, não tem aliança com Deus, não morre para si mesmo, o fogo não vai descer. A presença, o fogo desce na pessoa que se nega a si mesmo e que tem aliança com Deus. Deus não derrama seu Espírito em pessoas que quebram princípios bíblicos. Deus não envia seu Espírito Santo para morar em pessoas que não querem morrer para si mesmas. Estamos claros até ali? Vamos para o próximo. Qual o benefício? Preste atenção aqui, isso aqui, você tem que prestar atenção. Qual o benefício de você se apresentar como uma oferta viva, como um sacrifício vivo, e que esse fogo venha a descer? Qual é o benefício? Hebreus capítulo 1. Vamos comigo, por favor. Hebreus capítulo 1. No versículo 7. Então nós entendimos que o fogo desce por causa do... Se no altar não tem sacrifício, não tem motivos para o fogo descer. Fica claro? Se você não vive uma vida de renúncia, de aliança, de entrega total, diga entrega total. O que quer dizer entrega total? Eu não posso falar, vou parar de falar palavrão, mas vou guardar mágoa dessa pessoa que me fez dano. Não. A entrega tem que ser total. Eu tenho que parar de falar palavrão, mas também eu tenho que perdoar. Você precisa olhar o que impede que você seja um sacrifício vivo. Hebreus capítulo 1, versículo 7, diz assim: e quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros ele faz o quê? Lavareda de fogo. Seus ministros, seus sacerdotes, presta atenção aqui, ele faz de você, ele faz da ovelha ou do sacerdote, do ministro? Do sacerdote. Ele faz do ministro, do sacerdote, lavaredas de fogo. Por quê?
Porque, como a gente leu lá em Crônicas, o que faz o fogo descer não é a oração. O que faz o fogo descer é o sacrifício. Aleluia! É o sacrifício. O motivo pelo qual o fogo desce é o sacrifício, não a oração. Então, se você orar, mas não se apresentar como uma oferta viva, essa oração vai ser vazia. A pessoa termina a oração e ela continua vazia. A pessoa termina o louvor e ela continua vazia. O fogo não desceu sobre ela. E nós falamos que altar, repita comigo, é lugar de sacrifício. Diga, sacrifício. Lugar de morte. Porque o sacrifício tinha que morrer. Você precisa morrer para si mesmo. E também o altar é um lugar de aliança, de compromisso, de pessoas compromissadas. Quem é uma pessoa compromissada? É a pessoa que tem a chance de roubar um dinheiro e ninguém vai ver. Mas como ela tem aliança com Deus, ela não rouba aquele dinheiro. Meu Deus! É a pessoa que tem a chance de trair e ninguém vai saber. Mas ela não faz aquilo, porque ela tem aliança, ela tem sua vida no altar. Sobre essas pessoas, o fogo desce, o Espírito desce. Vamos lá. Vamos ler isso aqui, irmão, isso aqui. Levítico capítulo 6. Vamos ler lá, Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículo 8. Levítico capítulo 6. Vamos ler juntos, sempre, por favor. Vamos a prestar atenção nos detalhes. Presta atenção nos detalhes desta palavra. Presta atenção nos detalhes. Levítico capítulo 6, versículo 8. Leia comigo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. E o fogo arderá nele. E o fogo do altar arderá nele. Agora, olha esses detalhes aqui, a continuação. Versículo 10. E o sacerdote, você e eu, somos sacerdotes, sim ou não? Temos que ser ovelha, temos que estar baixo autoridade, mas você precisa crescer. Você precisa se posicionar como sacerdote. Porque Deus tem mais para você. Porque sacerdote é como lavareda de fogo, tocha de fogo. Você acha que algum demônio vai querer chegar perto de você? Você acha que a inveja das pessoas no trabalho vai te afetar se você é uma lavareda de fogo? Aleluia! Pode matar todas essas galinhas da cidade para fazer bruxaria contra você. Você é uma lavareda de fogo. Quando você se apresenta como holocausto, como oferta, como sacrifício, que quer dizer, altar é lugar de morte, altar é lugar de aliança. Quando você morre para você mesmo e você tem aliança, você é uma oferta viva. Você passa de ovelha para sacerdote. Você passa a ser uma tocha de fogo. Você passa, diga comigo, eu passo a ter autoridade espiritual. Tem pessoa que ela coloca a mão, quando ela não é oferta viva no altar, ela coloca a mão na cabeça e fala: sai, 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 e o demônio continua lá. Não tem autoridade no mundo espiritual.
Mas quando você é uma oferta viva, um sacerdote, quando o fogo desce em você, você entra na sua casa e faz aquela oração, e os demônios que estão no filho, na filha, no esposo, na esposa, no quarto, no seu trabalho, eles saem, porque eles respeitam a autoridade que você tem. Presta atenção, você já não depende de um pastor orar por você, como uma ovelha. Você agora tem autoridade para você orar por outros, para você abençoar outros. Você não precisa que Deus revele alguma coisa, ou algum evento, porque vai ter um profeta revelando CPF. Como que você não sabe? Você sabe CPF? Você sabe? Não precisa ninguém revelar, você já sabe. Por quê? Você vai... Meu Deus! Então, você não precisa disso, porque como sua vida está no altar, Ele fala com você. Ele fala com você quando você lê a Bíblia, Ele fala com você aqui na pregação, Ele fala com você quando você está orando, você está trabalhando e Ele coloca algo, Ele fala, você tem intimidade com Ele. Aleluia! Porque você tem sua vida no altar. Lembre, não é oração, como a gente leu lá em Crônicas, não é oração que faz o fogo descer, é o sacrifício que faz o fogo descer. Diga comigo, não é oração que faz a presença descer, é minha vida no altar que faz a presença descer. Aí está o motivo pelo qual muita gente louva, adora, ora e continua igual. Vamos continuar. Vamos lá. Versículo 10. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. Leia aí comigo essa parte. E levantará a cinza. Diga, e levantará a cinza. Presta atenção, presta atenção. Você sabe que eu sou argentino, né? Você sabe que a Argentina tem o melhor churrasco do mundo, segundo falam. Quando tem cinzas na churrasqueira, lá onde você faz churrasco, quando acumula muita cinza, isso abafa, presta atenção, impede que o fogo seja aceso. Você precisa limpar a churrasqueira, tirar todas essas cinzas. Esse local tem que ficar totalmente limpo, para que depois você possa acender o fogo. E aqui Deus está dando uma instrução para você e para mim, para os sacerdotes. O que Ele está falando? O que Ele está falando para a gente? Olha aqui, ó. E levantará o quê? Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E o que fará com a cinza? E a porá junto do... E depois fará o que com a cinza? Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes. E levará a cinza, diga, fora do arraial. Fora do arraial, para um lugar o quê? Presta atenção. Não pode ficar cinzas no altar, porque senão o fogo, ele é impedido de descer. Sabe por que muitas pessoas não experimentam essa presença? Porque tem lá cinzas. E essas cinzas podem ser duas coisas, principalmente. Uma, lembranças. Um dia eu recebi avivamento. Porque cinza é aquela madeira que queimou e virou cinza. Um dia Deus me usou. Um dia eu tive um encontro com Deus. Um dia eu experimentei. E a pessoa vive de lembranças. Vive do passado. Vive de como Deus um dia veio sobre ela ou usou ela. E Deus quer te usar agora. Deus quer vir a seu encontro agora. Você precisa esquecer isso e colocar lenha nova. Agora a gente vai ler sobre isso. E as cinzas que apaga, que impede o fogo, também pode ser alguma quebra de princípios.
algum pecado, algo que está impedindo que o fogo desça. O Espírito Santo ele vai te mostrar quais são as cinzas que você precisa tirar do altar. O altar é o coração, que você precisa tirar do teu coração. Algo que está ali impedindo o fluir da presença de Deus. Vamos continuar para terminar aqui. Leia comigo, por favor, versículo 11. Isso aqui é muito bom. Olha aqui, ó. O fogo, pois... Versículo 12, perdão. O fogo, pois, sobre o altar o quê? Arderá nele. Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele. De vez em quando? De vez em quando? Só os domingos? Só na terça-feira? Só na célula? Só quando se sentir vazio? A ordem de Deus será cada manhã, porque todos os dias Ele quer ter intimidade com você, porque todos os dias Ele quer derramar o fogo sobre você. Ele não quer que você viva de altos e baixos. Ele quer que todos os dias, cada manhã, todos os dias, você como sacerdote, eu como sacerdote, coloquemos lenha no altar. E agora você vai entender algo importante. Vamos lá. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Olha aqui. Mas, isso é um condicional, mais que um condicional, né? Uma condição. Para que isso aconteça seria, o sacerdote acenderá lenha nele quando? Cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Vamos ler bem forte, em voz alta, o último versículo 13. Diga comigo ali, ó. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa é a vontade de Deus. Essa é, presta atenção, isso que nós temos à nossa disposição, Ele quer arder em nós e não se apagar nunca. Quando você tem esse fogo, presta atenção, teus olhos espirituais se abrem. Quando acontecem situações, você vê o mundo espiritual atrás dessa situação, boa ou ruim. Você entende o propósito espiritual, se é um demônio usando aquela pessoa, ou se é Deus usando aquela pessoa, se é uma armadilha para você, com aparência de coisa boa ou não. Você tem discernimento, seus olhos espirituais se abrem. Sua oração é uma oração com poder. Suas palavras têm autoridade no mundo espiritual. Escuta uma coisa, vamos supor que isso aqui é o altar. Imagine comigo, que isso aqui é o altar. Você diz assim: a partir de hoje, eu quero avançar na minha vida espiritual. Não quero ser apenas ovelha. Vou continuar sendo ovelha, humilde, baixa autoridade, mas também eu quero ser um sacerdote, uma labareda de fogo. Eu vou entregar a minha vida como sacrifício. Presta atenção. Quando eu faço isso, eu mesmo me coloco acima do altar. E quando eu me coloco como sacrifício vivo, você passa a viver em um plano espiritual, em um território espiritual diferente, onde você vai experimentar coisas com Deus inexplicáveis. Preste atenção, na sua família, nas suas finanças, no seu estudo, na saúde, tudo vem por consequência. Bênçãos começam a acontecer, coisas inexplicáveis, humanamente falando, começam a acontecer. Mas seu foco não pode ser a bênção. Sabe quem tem como bênção quem tem como foco a bênção? As ovelhas.
Quem se transforma em sacerdote tem como prioridade a presença de Deus, a intimidade com Deus. Abra comigo, por favor, Mateus capítulo 3. É o último versículo que a gente vai ler aqui agora. Mateus capítulo 3. Quando Deus criou a terra, Ele decidiu criar a terra com vários elementos, mas principalmente 4 elementos, que é o pó, a terra, a água, o ar e o fogo. Esses 4 elementos. E Ele decidiu, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele decidiu criar nós, filhos dEle, também com esses 4 elementos, principalmente. Olha aqui, quando Ele formou o primeiro humano, Ele pegou o quê? O pó, e Ele soprou o hálito de vida nesse ser humano. Você tem ali a terra e você tem ali o quê? O ar. Eu estava lendo antes de vir aqui, e também nosso corpo é 70% o quê? Então, você tem o pó, você tem o ar e você tem a água. E o fogo? Está onde o fogo? Capítulo 3, versículo 11 de Mateus diz: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Leia comigo em voz alta. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando você não tem esse fogo, você se sente incompleto. Você se sente como que está faltando alguma coisa. É muito triste ser um cristão sem esse fogo, porque você tem que aparentar avivamento, fazer força para chorar. Mas quando você é uma oferta viva, um sacrifício vivo, no dia a dia, não é aqui não, é no dia a dia. E quando você coloca a sua vida no altar, o diabo vai fazer de tudo para tirar você do altar. Ele vai querer você passar raiva, fazer você ficar bravo, fazer injustiça com você, usar pessoas para te tirar do altar. Quando isso acontecer, fique feliz, porque ele quer dizer que você está incomodando ele. Aleluia! Você está incomodando ele. Por isso que ele está querendo tirar você do altar. Ele falou: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se você quer uma vida completa, você precisa almejar, desejar esse fogo. E esse fogo só desce se tem holocausto, sacrifício. Se você quer ser um sacrifício vivo, fique em pé, por favor. Fique em pé. Eu quero ser, a partir de hoje, uma oferta viva, um sacrifício vivo. Olha, presta atenção. Mas eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que largar o namoro impuro, eu vou ter que largar a pornografia, eu vou ter que largar a masturbação, os pensamentos impuros, as amizades que não são boas. Sim, senão sua vida vai ficar amarrada, abrindo brechas para o diabo. Quando os demônios entram e saem à vontade, e amarra a sua vida à vontade. Mas altar é lugar de sacrifício, de morte, de aliança, mas também é lugar onde o fogo desce. Aleluia! Se tiver sacrifício, morte e aliança, o fogo desce. Amém? Vamos orar. E você vai decidir. Mire, olha aqui. É uma decisão. É uma decisão. É fácil? Não. É gostoso para a carne? Não. Para o espírito é. Quantas madrugadas eu decidi orar toda madrugada? Eu decidi toda a madrugada da minha vida acordar para orar. É fácil? Tem dia que meu corpo não quer, com certeza. Mas eu vou
contra a minha vontade. A vontade da minha carne que quer ficar lá dormindo. Quando eu acordo, aquela luta fala, não, eu não vou descer do altar. Eu sou um sacrifício, eu sou uma oferta. Eu vou ofertar meu sonho, eu vou ofertar meu tempo, eu vou ofertar este tempo de oração. Eu determinei isso para a minha vida. Eu quero esse fogo. Eu tenho que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. E aí, quando você fica perto de pessoas, como você é uma lavareda, uma tocha, essas pessoas vão sentir algo diferente. Porque tem um fogo que você vê com os olhos, mas tem uma atmosfera diferente onde você vai. Entende? Você já não será apenas uma ovelha, você será um sacerdote. Você começará a viver coisas sobrenaturais. Aleluia! Sua vida não depende de uma corrente de oração, de um pregador, de um pastor, de nada. Sua vida depende de você colocar sua vida no altar. Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tens falado com nossas vidas. Muitas pessoas estão aqui hoje e têm sido talvez confrontadas a tirar as cinzas do altar. Cinzas que são lembranças de um passado, onde um dia talvez ela experimentou o teu amor, onde talvez um dia ela experimentou mergulhar na tua presença, e ela perdeu esse primeiro amor, ela perdeu esse fogo, ela perdeu essa chama, e ela fica apenas na lembrança. Meu Pai, nesse momento queremos tirar as cinzas do altar e não viver do passado. Para outros, a cinza do altar é um pecado, é a quebra de um princípio bíblico que é diferente do pecado. Revela para teu povo qual é a cinza que precisa ser tirada. Coloque as duas mãos no teu coração e feche os olhos. Repita comigo assim: meu Deus, revela para mim de uma forma clara, para que eu entenda qual é a cinza que eu preciso tirar do altar. Fique em silêncio. Eleve sua mente a Deus. Eleve seu espírito a Deus. Permaneça no espírito de oração e deixe Ele falar contigo. Deixe Ele falar. Ele vai te mostrar na imagem. Ele vai falar na tua mente em forma de pensamento. Ou Ele vai falar com uma voz audível para alguns. Ou Ele vai trazer diante de você exatamente a cena, o momento, aquilo que Ele quer que você tire, aquela cinza que Ele quer que você tire. Para mim, no meu caso, colocar a minha vida no altar, Ele me pediu, eu senti que eu precisava disso. Todas as madrugadas da minha vida, acordar para buscar a face dEle. Eu não sei o que Ele vai te pedir, não sei o que Ele vai te pedir, mas feche os olhos, eleve sua mente a Deus, e ademais de te mostrar as cinzas, Ele vai te pedir o holocausto, o sacrifício. Ele vai te mostrar o que você precisa sacrificar. Talvez você já sabe, nós dissemos aqui que altar é um lugar de morte. A oferta precisava morrer acima do altar. Você, como oferta viva, como sacrifício vivo, precisa morrer. Diga para Ele que você está disposto a morrer para as suas vontades. Diga para Ele: eu estou disposto a morrer para minhas vontades. Estou disposto a morrer para meus desejos. Talvez você não viva uma vida de pecado. Talvez você viva uma vida certa. Mas tem mais para sacrificar. Mais tempo para orar.
mais tempo para meditar na palavra, mais tempo para se envolver na obra de Deus, para servir a Jesus na vida de outros, para ser ministra para a vida de outros. Agora faça uma oração. Abra sua boca, abra seu coração e diga para Ele que você, a partir de hoje, é uma oferta viva. Diga para Ele: eu te entrego a minha vida como uma oferta viva. Eu te entrego a minha vida como um sacrifício vivo. Eu assumo uma aliança contigo, porque altar é lugar de morte, mas também é lugar de aliança, é lugar de compromisso. Diga: eu assumo um compromisso. Eu não vou quebrar princípios bíblicos. Eu não vou viver uma vida de pecado. Eu vou viver uma vida dentro da tua vontade, no centro da tua vontade. Porque ali, nesse momento, é que o fogo desce, é que a presença desce. É o papel de Deus derramar o fogo, mas é papel, é parte, é obra do sacerdote colocar a lenha e colocar a oferta. Você precisa colocar a oferta à sua vida, você precisa colocar a lenha no altar. Essa é a sua parte, e Ele fará parte dele. Ele vai derramar o fogo. Dia após dia, você começará a experimentar a doce presença do Espírito Santo. Sua mente será transformada na mente de Cristo. Seus olhos espirituais começarão a se abrir aos poucos. Suas palavras começarão a mudar. Você já não terá prazer em visitar lugares que não agradam a Deus, amizades, conversas que não agradam a Deus. Teu coração começará a arder, a fome, a sede começará a fluir dentro de você. Você terá sede, você começará a ser acordado do nada de madrugada. Ele vai te chamar para vir a teu encontro, porque Ele diz: cada manhã o sacerdote vai colocar lenha sobre o altar e o holocausto, porque cada manhã, todos os dias, diariamente, o fogo vai descer, o fogo arderá e não se apagará. Ele quer fazer de você uma labareda de fogo, uma tocha de fogo, um sacerdote que seja um canal de palavra viva, de palavra rema, de palavra que uma espada de 2 fios. Ele quer fazer de você uma autoridade dentro do reino de Deus, uma autoridade lá na sua casa. Ele quer fazer de você um instrumento. Você que ninguém te dá valor, você que não acredita nem você em você mesmo, Ele acredita em você. Coloque a tua vida no altar e Ele vai te usar de uma forma que nem você vai entender, que nem você vai conseguir acreditar. Ó Espírito Santo, vem aqui, Senhor, acender o fogo que tem se apagado na vida do teu povo, dos teus servos. Nós queremos viver diariamente no altar como sacrifícios vivos. Nós queremos viver uma vida de renúncia, morrendo todos os dias para o pecado, morrendo todos os dias para nossas vontades. Somente assim poderemos experimentar o teu amor. Diga comigo: meu Deus. Diga com fé, diga: meu Deus. Diga com mais força, diga: meu Deus. Hoje eu me torno um sacerdote e eu quero ser, pro resto da minha vida, uma oferta viva, um sacrifício vivo no teu altar. Eu quero orar, continue com os olhos fechados. Eu não ia fazer isso aqui, mas Deus quer que você, que uma vez teve a vida no altar e a tirou,
ou você que nunca teve sua vida no altar e quer colocar sua vida no altar. Aleluia. Tome uma atitude de fé, deixa a vergonha, o medo de lado, o que os outros vão falar. Quem se preocupa pelo que os outros vão falar é ovelha, você é sacerdote agora. Vem aqui na frente, você que fala, meu pastor, eu quero colocar a minha vida no altar. Vem aqui na frente. Talvez você não está em pecado, você não está quebrando princípios bíblicos, mas Deus te tocou para sacrificar mais ainda. Vem aqui na frente, sai do seu lugar e vem aqui agora, aqui na frente. Você que um dia teve a vida no altar e atirou, você que nunca teve a sua vida no altar, vem aqui na frente também. Você que fala, pastor, eu quero mais da presença, mais desse fogo, vem aqui na frente. Eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Eu me coloco aqui. Eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Nesse momento, nós como sacerdotes, damos um passo de fé, uma atitude de fé pública, e nos colocamos diante de Ti como sacerdotes. Traga revelação, traga direção, traga forças, traga fogo, traga avivamento, traga vida. E quem sabe, ovelha que hoje se torna sacerdote, a partir de hoje, dessa mensagem, desse culto, dessa reunião, desse encontro, seja um divisor de águas, que venha marcar o antes e o depois. Aqueles que não têm forças para orar, dá forças. Aqueles que não têm forças para louvar, dá forças. Aqueles que se sentem presos com um jugo espiritual, quebra as correntes espirituais, rompe o jugo espiritual, quebra os seus de bronze, para que haja seus abertos, quebra a terra de ferro, para que haja uma terra fértil. Espírito Santo, aqueles que não têm força nem para serem ler a tua palavra, coloca uma fome desesperada
Senhor.